Olá, gente, tudo bem? Pessoal aí do quinto ano, tá aí de boa aí, né? Tranquilo, certo? Salve, salve aí para todos vocês, né? Alunos e alunas. Estamos nos aproximando aí das festividades de final de ano, Natal. Esse ano o Natal vai ser super diferente por causa da pandemia, mas eu acho que também vai ser uma forma também da gente estar mais próximos, em família, muito mais do que antes, ok? Bom, estamos aqui, eu sou o professor JJ, estamos aqui para mais uma aula de História do quinto ano. Hoje nós iremos continuar aquele assunto que a gente iniciou na aula passada, falando sobre patrimônio material e imaterial, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre a importância desses patrimônios e como eles acabam influenciando na questão social, tudo bem? Bom, aquela dica de sempre, gente. Caso você tenha perdido alguma aula, peça o link lá ao seu professor, tá bom? Sua professora, assista a aula porque é importantíssimo. Esses conteúdos fazem parte da matriz curricular de vocês. Então, no próximo ano, quando vocês estiverem aí no sexto ano, vocês vão precisar desses conteúdos, porque vai haver uma sequência. Tudo bem? Então, muita atenção. Assistam as aulas, claro, sobretudo a minha, né? Mas assistam todas as aulas. Façam suas anotações. Qualquer dúvida, pergunte sua professora ou sua professora, que essa dúvida acaba chegando a mim e a gente acaba respondendo para você. Tudo bem? Beleza? Pega seu caderninho, seu lápis, vai fazendo suas anotações aí. Tranquilo. E a gente vai começar. Tema da nossa aula de hoje: a humanidade e suas heranças materiais e imateriais, ok? A gente sempre tem aquela habilidade, claro, aquela habilidade referente à aula e não seria diferente hoje. Então hoje a nossa habilidade é discutir a importância dos usos sociais, é importantíssima essa palavra, usos sociais dos patrimônios ao longo do tempo, bem como sua preservação para gerações futuras. Olha só. Dentro da habilidade, o que vai importar para a gente é usos sociais, certo? Então vamos lá. Primeiro, qual seria a importância do uso social dos patrimônios ao longo do tempo? Então vamos recapitular. O que é patrimônio histórico? Porque existe também patrimônio cultural. Vamos lá. Patrimônio histórico, gente, a palavra patrimônio significa algo que foi transmitido por herança a você. Então vamos lá. Vou dar um exemplo. Digamos que é o seu bisavô, tá? Ele tinha uma grande fazenda. Tinha fazendas, tinha sítios, tinha grande propriedade de lavoura, tal. Isso que está em nome dele é o que a gente chama de patrimônio. E o que vai acontecer? Se o seu bisavô ainda estiver vivo, mais cedo ou mais tarde ele vai nos deixar, né? Então o que acontece? Ao nos deixar, ele vai deixar esse patrimônio para quem? Inicialmente para os filhos. Os filhos vão ter outros filhos, então esses filhos dos filhos já serão também herdeiros. Então é isso que acontece com o patrimônio histórico, ou seja, alguma coisa dos nossos antepassados, por exemplo, uma igreja, uma ruína, tudo isso faz parte do nosso patrimônio. Só que no caso aqui, é patrimônio da humanidade. Não é só de uma pessoa. É patrimônio da humanidade. Tudo bem? Bom, eu trouxe algumas notícias para a gente tentar entender como os patrimônios históricos, há algum tempo, eles vêm sendo de certa forma, destruídos completamente. E quando você destrói um patrimônio histórico, você acaba destruindo um pouco da nossa própria história. Então, as gerações futuras ficarão sem saber o que aconteceu no passado, quais foram as causas de tal acontecimento, então isso tudo pode repercutir no próprio conhecimento das pessoas. Então, olha só. Olha essa notícia aqui. Abre aspas. A escalada do conflito armado no Iêmen ameaça o patrimônio cultural do país, advertiu a chefe da Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, ou seja, da Unesco, agência da ONU responsável por proteger a propriedade cultural
A ameaça ao patrimônio histórico também fez vítimas no Afeganistão. Isso foi publicado lá, noticiario.com.br, né? Notícia PH, está aqui o site. Então, não inventei. Isso é uma notícia real, recente, ok? E que merece toda a atenção. Então, está falando o quê? Sobre a destruição dos patrimônios históricos na cidade do Iêmen. Ok? Vamos lá. 2. Outra notícia. A diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, exortou todas as partes envolvidas em operações militares a preservar o patrimônio cultural iemenita, né? Ou seja, do Iêmen. Nos ataques mais recentes, houve violência e destruição contra a antiga cidade de Sana, no Iêmen. Ou seja, aquelas pessoas que estão envolvidas na guerra, seja de um lado ou de outro, elas acabam entrando nas cidades e destruindo o patrimônio histórico da humanidade, por acreditar que esses patrimônios são coisas do demônio, ou então são coisas da modernidade, certo? E que eles não concordam com isso, e acabam destruindo isso. Bom, vamos ver alguns tipos? Olha só, ruínas da cidade histórica de Atra, que foram completamente destruídas por grupos extremistas islâmicos. A gente sabe que na região, sobretudo no Oriente, né, Oriente Médio, você tem aquelas rixas constantes, aquelas disputas políticas por poder, disputas de poder constantemente que colocam o povo bem no meio. Então você já tem centenas de milhares de pessoas que já acabaram vindo a óbito, né, falecendo, morrendo, por causa dessas guerras, e eles não têm nada a ver com isso. Daí resulta aquelas grandes migrações de pessoas que acabam indo para a Europa, tentando a vida, até mesmo nos Estados Unidos. Então, gente, isso aqui é um templo da cidade de Atra, uma cidade histórica que foi destruído, ok? Isso aqui era, né? Porque não é mais. Isso aqui virou ruína, tá bom? Bom, outra. Militantes do ISIS explodiram o templo de Baal Sami, que tinha mais de 1.900 anos de história e era um dos espaços mais prolíficos para arqueólogos e pesquisadores descobrirem traços da antiga civilização da região. Quando ele diz prolífero, é porque era o mais adequado, né? O mais propício. E aqui você tem, ó, tudo destruído, entendeu? Tudo em volta da guerra, dessas disputas por poder. E é de 2010. Ó. Outra, o emojizinho triste, né? Claro. As ruínas da cidade histórica de Apameia têm sido saqueadas e violadas desde o início da Guerra Civil na Síria. Mais um monumento, um patrimônio histórico destruído. Outro, entalhados em rochas há mais de 1.500 anos, 2 estátuas de Buda, aqui, ó, estavam aqui, no vale de Bamiyan, no Afeganistão, foram destruídas pelo Talibã em 2001 por serem consideradas afrontas ao Alcorão. Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, só que os extremistas, né, do Afeganistão, né, que é exatamente o país mais do Talibã, que é o nome do grupo, eles acham que esse patrimônio fazem parte de algo, né, de alguma coisa que não deve ser preservada, alguma coisa relacionada ao demônio. Isso para eles é assim, ok? Um dos homens que participou, forçado do crime, relatou que primeiro os budas foram atingidos com tanques de disparos. Quando viram que não fazia efeito, colocaram explosivos para destruí-los. Está vendo aqui? Ó? Aqui é onde estava a imagem do Buda, bem enorme. Você sabe que o Buda é uma simbologia de uma religião budista, certo? Na qual muita gente é adepto, ok? Então, foi destruído. Isso aqui servia como campo de pesquisa, né, para arqueólogos, historiadores, etc. E agora se tornou basicamente sem nada. Outra, sobrevivente quase intacta de várias guerras, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, foi parcialmente destruída por um incêndio em 15 de abril de 2019, recente, ano passado. Acho que vocês devem ter ouvido essa notícia, né? Catedral de Notre-Dame pega fogo, o telhado dela foi tudo por água abaixo.
A igreja começou a ser construída em 1163 e só foi concluída em 1345. Segundo o governo francês, o dano só não foi maior porque alguns funcionários colocaram suas vidas em perigo e entraram nas duas torres para combater o incêndio de dentro. Olha, a Catedral de Notre-Dame ela é muito conhecida porque, além de ser um patrimônio histórico da humanidade, ela também se tornou local para filmes. Por exemplo, tem um filme chamado Corcunda de Notre-Dame, que é um clássico, que exatamente foi filmado aí. Ok? Mas também faz parte de outros filmes. Então, gente, é mais um patrimônio histórico que, graças ao bom Deus, está sendo reconstruído, mas não vai ser a mesma coisa. Outra, chuvas torrenciais, olha só, atingiram a Itália e 80 milhões de metros cúbicos de água invadiram Florença em 4 de novembro de 1966, após o rompimento de um dique do rio Arno. Além de deixar dezenas de mortos, a água invadiu igrejas, galerias, museus e bibliotecas. Pelo menos 1.500 obras de arte ficaram danificadas ou se perderam para sempre, assim como milhares de livros, manuscritos e esculturas. Olha só o tamanho da perda histórica que teve aí. Para vocês terem uma ideia, essas obras de arte, gente, que foram destruídas, custavam centenas de milhares de reais, certo? São patrimônios que guardam um tesouro inimaginável, que é exatamente a história da humanidade. E foi destruída apenas, está vendo o carro aqui, ó, apenas por uma enchente. Né? A gente sabe que, por exemplo, na Itália tem algumas cidades em que elas são banhadas, né, por rios, como no caso de Veneza, muito conhecida. Então, geralmente, os rios passam embaixo ou do lado e você tem as moradias que ficam sob a água. Vamos ver mais um, então? Olha só. Isso aqui é o prédio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, tá? É um dos locais onde abriga a maior quantidade de obras raras e de um patrimônio, de um acervo, que a gente chama, né, de um patrimônio histórico, que é fonte de pesquisa para muita gente. Então, o incêndio destruiu cerca de 90% do acervo e boa parte do prédio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 2018. Com 20 milhões de peças e documentos, era o 5º maior museu do mundo em acervo. Lá estavam, por exemplo, o fóssil de mais de 11 mil anos de Luzia, a mulher mais antiga das Américas, e o sarcófago da sacerdotisa Chamun Ensu, mumificada há 2.700 anos. Gente, vocês não imaginam a perda que é isso, tá? Me parece que o fóssil de Luzia ele foi recuperado, tá? Não na sua totalidade, mas foi recuperado. Então, agora tentando fazer a reconstrução, a recuperação do prédio inteiro. Bom, outra só, olha aí, ó. Todo o acervo do Museu de História Natural da Índia, localizado em Nova Delhi, foi consumido em um incêndio em 26 de abril de 2016. Entre as perdas incalculáveis está um osso de dinossauro saurópode com idade estimada em 160 milhões de anos. Então, imagina o seguinte. Imagina que vocês daqui a 30 anos, vocês devem estar aí com 40, 41. E de repente você se torna um pesquisador, mas você não tem de onde pesquisar, porque tudo foi destruído. Você não tem de onde tirar conhecimento, porque tudo foi destruído. E aí, o que vai fazer? Então, gente, isso são perdas incalculáveis, exatamente para gerações futuras. No caso, vocês aí, viu? Preste atenção nisso. Outra, em 21 de dezembro de 2015, aqui é o Museu de Língua Portuguesa em São Paulo. Em 21 de dezembro de 2015, o Museu da Língua Portuguesa, localizado na Centenária Estação da Luz, em São Paulo, foi destruído por um incêndio no qual morreu um bombeiro civil. Olha só. Mais de 100 homens e 60 viaturas trabalharam no local. A maior parte do acervo, no entanto, por ser virtual, pôde ser recuperada de cópias de segurança. A previsão é de que ele seja reaberto no primeiro semestre de 2020. Ok? Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ainda bem que o acervo era o quê? Digitalizado, né? Então, o acervo digitalizado, é claro que você não tem como destruir, porque ele está ali.
de forma digital. Então, não tem como. Bom, outro. Olha só, Katmandu, Nepal, em 2015. Cerca de 60% do patrimônio mundial da Unesco no Nepal foi destruído por um terremoto em 25 de abril de 2015, que também matou pelo menos 8,7 mil pessoas. Nas cidades reais de Bhaktapur, Patan e Katmandu, vários templos e estátuas do século XII até o XVIII foram danificados ou completamente destruídos, entre eles a praça de Darbar, que é essa aqui. Ó. Olha só, isso aqui é a destruição. Isso por causa, gente, por causa de um terremoto. A gente sabe que Katmandu é uma cidade que está favorável a isso, né? Fica no Nepal. Outro, em janeiro de 2010, um terremoto no Haiti deixou mais de 220 mil mortos e 1,5 milhão, ou seja, 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigados. O sismo também destruiu prédios históricos da capital. O sismo é o terremoto. Capital de Porto Príncipe, com o parlamento, o Palácio Nacional, que teve seus escombros implodidos. Ó, isso aqui tudo virou ruína. Tá? Tudo virou ruína. Então, olha só. Mais um. Isso aqui, gente, é a capela do Santo Sudário, em Turim, na Itália. Vou explicar para vocês. O Santo Sudário, segundo a tradição católica, né, para os católicos, é aquele manto que cobriu Jesus quando ele foi sepultado. Tá? Os judeus, nessa época, eles não tinham aquele costume que a gente tem hoje, nós católicos, de sepultar as pessoas, cavando um buraco e colocando a pessoa lá dentro do caixão e enterrando. Não, eles pegavam, tinha um túmulo, que chamava de sepulcro, colocava a pessoa lá, tipo numa pedra, né, cobria com panos, geralmente panos perfumados, né, e aí deixava lá. Era colocado uma pedra na porta, uma pedra grande, para que as pessoas não pudessem entrar. E assim a pessoa ficava lá, né, a pessoa morta. O pano que cobriu Jesus, na época, foi chamado de Santo Sudário. Entendeu? Porque sudário, porque vem de suor, significa dizer aquele sangue que Jesus, né, quando foi lá totalmente torturado, foi primeiro condenado, torturado, e veio a falecer. Então, esse estava guardado aqui em Turim, e olha só o que aconteceu. A Capela do Santo Sudário, em Turim, na Itália, foi construída no século XVII para abrigar o tecido que teria envolvido o corpo de Jesus após a crucificação. O local foi destruído por um incêndio na madrugada de 11 para 12 de abril de 1997. Mas a relíquia religiosa foi salva por bombeiros que entraram no prédio em chamas para resgatá-la. Somente após 21 anos a capela foi reaberta. Bom, aí vem, ó. Gente, a proteção do patrimônio, ela deve se efetivar com o envolvimento de toda a comunidade. Quando eu falo comunidade, é você que está aí, é o seu pai, sua mãe, é o prefeito, é o governador, é o presidente, são as pessoas do mundo inteiro. Se não houver esse compromisso de que as pessoas que têm que preservar esse patrimônio, a gente não vai ter, vocês não vão ter como no futuro olhar para trás e dizer assim, olha, aquilo aí foi assim, foi dessa forma. Imagina o seguinte, imagina que você tire uma foto da sua família agora no Natal. Isso é um momento nostálgico, né? Um momento de felicidade. E de repente aquela foto se torna uma foto da família. E você guarda. E aí, de repente, essa foto é destruída. Como é que você vai lembrar daquele momento que você passou junto lá no Natal daquele ano? Pergunta para sua mãe, para o seu pai, que com certeza, sobretudo a sua avó, a sua mãe, eles devem olhar para as fotos e devem lembrar de como você era. Olha, ele era assim, ele engateava dessa forma, ele teve isso, ele fazia. Isso são lembranças, gente. Então, o patrimônio histórico faz isso com a gente, faz com que a gente lembre do que a gente foi do nosso passado. Bom, patrimônio histórico faz parte da identidade de uma sociedade, quanto suas características, costumes, seus comportamentos, além de ser um registro fundamental para seus sucessores. Olha, aqui você tem, ó, Cristo Redentor, você tem lá a praça em Recife, né, a Praça do Frevo, você tem aqui, ó, o Teatro, 4 de setembro aqui em Teresina, a Estação
também é um patrimônio histórico aqui em Teresina, e você tem um Coliseu lá em Roma, tá? Olha só, se a gente for pensar nesses patrimônios, aqui em Teresina, por exemplo, eles ainda existem. Mas eu já falei para vocês, mostrei até na aula passada, muitos patrimônios, sobretudo casas bem antigas, da época lá, da década de 15, de 1930, ou até antes, foram completamente destruídas, sabe para fazer o quê? Para dar lugar a estacionamento de carro. Aí eu pergunto, quando daqui a 20 anos, 25 anos, 30 anos, você estiver andando na cidade, claro, não vai estar mais desse jeito, do jeito que é hoje. Aí você olhar para aquele local ali, está um estacionamento, e de repente alguém chega para você e diz assim, olha, aqui, há 30 anos atrás, tinha uma casa de um fulano de tal, que ficou conhecido, ele era um grande, aí vai contando a história, e você vai fazer o quê? Você não vai lembrar, porque você não tem como lembrar, porque você não vai olhar para nada, você não tem nada para olhar, tudo foi destruído, igual aquela foto que você tirou na época do Natal, e daqui a 20 anos você vai lembrar, olhar para trás e cadê a foto para você lembrar? Então, gente, olha, o patrimônio histórico é como se fosse uma foto que você tira para daqui a 10, 20 anos você olhar para essa foto e lembrar, até dos detalhes. Então, quando você destrói esse patrimônio, você está destruindo o quê? A sua própria identidade. O que é a identidade de um povo? É aquilo que o formou. Sabe aquela identidadezinha que você deve ter, aquele documento de identificação, chamado RG, que a gente chama de identidade? Ali é um documento que identifica você como pessoa. Entendeu? Aquele documento ali é a prova de que você existe. Mas se você perder esse documento, como é que você vai provar que você existe? Ah, professor, mas eu estou aqui. Mas só que para a lei, para as autoridades, se você não tiver o documento que prove que aquilo é você, para eles você não existe. Experimenta ir num banco. Pergunta teu pai e tua mãe. Você que recebe Bolsa Família, por exemplo. Pergunta se quando tem algum problema, a primeira coisa que lá, quando ele vai no banco e colam para ele, qual é? Um documento. Ele nem olha para sua cara. Por que o documento? Porque o documento é que comprova que é você mesmo. No caso do patrimônio, é a mesma coisa. Esse patrimônio, ele prova a sua identidade do passado. O que foi no passado. E o que pode ser, certo? O que não pode acontecer no futuro. Entendeu? É mais ou menos assim, ó. Se a gente pensar, por exemplo, numa imagem como essa, você tem todo o museu sendo destruído por um incêndio. E aqui dentro dele você tem um acervo muito grande, ou seja, materiais que são patrimônios históricos totalmente sendo destruídos. Ok? Então, gente, olha, botem uma coisa na cabeça. Quando você estuda história, não é porque a história é chato. Ah, porque a história eu tenho que ler muito. Não. A gente aprende história para a gente poder também colaborar na preservação desse patrimônio. Mas não é só porque você estuda história, não. Tá? Essa obrigação de preservar o patrimônio cabe a todo mundo. Ok? Pergunta para sua avó se ela não guarda muita coisa do passado. A minha, por exemplo, quando faleceu, eu herdei um baú, né, um baú grande de madeira, aquele baú bem antigo, né, com um cadeado ainda da época da escravidão, e um oratóriozinho. Você não deve saber o que é oratório, mas pergunta para sua avó e para sua mãe que ela sabe. Oratório é aquele localzinho que era feito de madeira, parecia uma igrejinha, tipo uma caixinha, onde as pessoas colocavam os seus santos. Então tinha lá São Jorge, tinha Menino Jesus, tinha Nossa Senhora, tudo quanto era tipo, estava tudo lá. Além, é claro, do terço. E aí, toda noite, essas pessoas iam lá para fazer suas orações junto a esse oratório. Eu herdei isso, ainda está comigo até hoje. Ok? Então, gente, olha, preservar o patrimônio histórico não é obrigação minha, como professor, do seu pai, como pai da sua mãe, mas é de todos. Imagina se na sua comunidade você tem uma praça. Nessa praça tem uma árvore bem grande, uma árvore que ainda é da época lá dos seus bisavós. Talvez tenha sido até um dos seus bisa, né, que tenha plantado.
está aí na frente da sua casa. Imagina isso. Aí, de repente, alguém chega e diz assim, olha, tem que cortar essa árvore, porque ela está ocupando muito espaço. Ela está sujando muita praça. Ela não está servindo para nada. Ela não dá fruto. Tá? E aí, o que você faz? Você investe protegendo a árvore ou deixa... Não, realmente, essa árvore não está prestando, não. Só está sujando. Isso aí é melhor derrubar mesmo. Não dá fruto, não é como manga, caju. Vamos derrubar mesmo. E aí, o que você faz? Bom, se você tiver, né, condições e a capacidade de lutar para preservar, você está preservando um patrimônio. Lá da época do seu avô, que talvez tenha sido até seu avó que plantou. Se você, por acaso, acha que isso aí não vale nada, me procura daqui a 20 anos que a gente vai conversar. Aí vem um arrependimento, a ficha cai. Ok? Então, gente, olha, imagina que o patrimônio histórico é essa árvore que está lá plantada na praça, na frente da sua casa. Imagina. É isso que acontece. Geralmente, quando a gente destrói esses patrimônios, como aconteceu lá no Iêmen, sobretudo na região lá do Oriente Médio, você acaba destruindo a sua própria identidade. Beleza? Tudo bem? Estamos entendidos? Sobre a questão da capacidade de preservação, a responsabilidade de todos nós. Então agora, toda vez que você vê alguém destruindo, depredando, pichando algum patrimônio, reclame. Você está fazendo o seu papel. Tudo bem? E isso vai servir para vocês daqui a 20, 30 anos. Bom, vamos lá para o nosso desafio, para a gente poder entender, amarrar isso aí, tá? O desafio de hoje, gente, está lá no livro de vocês, ó. São duas questõezinhas fáceis. Você vai ler o texto da página 145, ok? E na mesma página 145, você vai responder a questão 1 e 2. Essa questão 2, ela tem uma certa complexidade. Não está difícil, não é complexidade, não. É porque pede para você fazer uma espécie de mural e compartilhar com seus colegas, né? Você sabe que nós estamos no tempo da pandemia, então não teria como. Então você faz o mural, faz lá o seu muralzinho, tira a foto e pode compartilhar na rede social, no grupo, com seu professor, sua professora. Beleza? A1 é fácil, muito fácil, e está no livro de vocês. Sem complicação, né? Tudo bem, gente? Beleza? Só lembrando que a gente vai ter mais uma aula, né? Durante esse mês a gente vai ter aula aí até o dia 23, ok? E a partir daí a gente tem um recesso do final de ano e a gente volta em janeiro. Então, depois dessa aula aqui que vocês estão assistindo agora, dia 15, a gente vai ter uma outra, beleza? Que vai ser a última desse ano. Aí a gente vai brincar um pouquinho, né? Prepare aí o bolo, que eu vou aí na casa de vocês comer esse bolo com café para a gente poder se confraternizar. Tudo bem? Tô brincando. Então, gente, é isso. A gente fica por aqui, ok? Não esqueçam de fazer as atividades, beleza? E a gente se vê na próxima aula. Bom dia, meus amores. Vamos começar mais uma terça-feira, mais uma aula de língua portuguesa do 5º ano. Eu sou a professora Aila e que tenhamos um dia abençoado hoje. Nosso tema é elementos da narrativa. Tia, de novo, a gente estuda isso desde o começo do ano. De novo, porque tem muitas pessoas que acabaram se esquecendo desse tema. Então a gente vai retomar e vai trabalhar ele mais uma vez. Só que vamos trabalhar um gênero textual muito interessante hoje. Eu tenho muitas coisas bacanas para mostrar para vocês hoje. Mas antes disso, antes de falarmos do nosso tema, antes de falarmos do nosso gênero textual da semana, eu quero que vocês deem uma olhadinha de novo no nosso texto de influência dessa semana. O título é A Casa Amarela. Hoje é terça-feira, então significa que é dia, exatamente, de vocês mandarem o áudio para as professoras e professores de vocês. Vocês vão fazer uma leitura
em voz alta, bem calma, bem bonita, bem treinada. Vão gravar um áudio e enviar para a professora ou professor de vocês, ok? Eu tenho certeza que eles estão esperando ansiosos esse áudio, tá? Mas, para a gente treinar mais uma vez a leitura do texto, vamos ler comigo. Você vai ler daí, eu vou ler daqui, ok? Aí a gente vai treinando para mais tarde, só mais tarde, você gravar esse áudio e enviar para a sua professora, ok? Então, vamos lá. O título é A Casa Amarela. Os autores são Denise Ursini e Marina Assis, ok? Vou te contar um segredo. O segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Pode entrar, procurar em todo e qualquer lugar. O que vai abrir o segredo que você vai desvendar? Dentro da casa, um quarto. Dentro do quarto, uma cama. Debaixo da cama, uma mala. Dentro da mala, uma caixa. Dentro da caixa, um livro. Dentro do livro, uma história que você vai me contar. Este é o segredo que você vai desvendar. Vou te contar um segredo, o segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Olha que bacana esse texto, não é? É um texto muito gostoso, gente, da gente ler, reler e gravar um áudio para enviar para a professora. É muito bom esse texto de ler. Ele é tão bom que eu trouxe umas questõezinhas de interpretação. Muito simples, muito fáceis, só para a gente começar bem a aula de hoje, ok? Vamos lá. Primeira questãozinha. Qual exatamente é o segredo guardado na Casa Amarela? Lembram que ele fala, vou te contar um segredo, o segredo da Casa Amarela. Não é? É porque tem um segredo lá dentro. Aí ele foi falando de uma caixa, de uma mala, de um livro. Mas qual exatamente era o segredo dessa casa? Qual era o segredo que estava ali, escondido? Será que era a mala debaixo da cama? Ou será que era o livro dentro da caixa? Ou a história dentro do livro? Ou será que o segredo era como abrir a janela? Qual era o segredo que tinha naquele texto, que tem no texto de fluência da semana? Vamos pensar, será que o segredo é a mala? Ou será que o segredo é o livro? Ou talvez a história? Ou talvez como abrir a janela, né? Porque, sei lá, essa janela está muito bem fechada, né? Pela imagenzinha que a gente vê, a janela está bem fechada. Será que o segredo é abrir ela? O que vocês acham? Vamos ver qual é a resposta? O segredo é a história dentro do livro. Esse é o segredo que tem ali dentro, que está... A história está dentro do livro, o livro está dentro da caixa, a caixa dentro da mala, a mala debaixo da cama, que está dentro do quarto, dentro da Casa Amarela. Olha quantas coisas estão ao redor desse segredo. Tem uma casa, dentro da casa tem o quarto, dentro do quarto tem uma cama e debaixo da cama tem essa mala. E dentro da mala tem uma caixa, dentro da caixa tem um livro e dentro do livro tem a história. É um segredo muito bem guardado. Há várias e várias chaves, não é? Então, tem mais uma perguntinha. O que as autoras fizeram para criar suspense quanto ao segredo? Quando nós estávamos lendo, e quando vocês forem ler de novo o texto, vocês vão observar que as autoras fizeram um certo suspense. Elas começaram a instigar a nossa curiosidade, elas começaram a tentar fazer com que a gente fosse pensando qual é esse segredo, que ficasse mais ansioso, que quisesse desvendar logo esse segredo. E elas fizeram esse suspense, mas como foi que elas fizeram esse suspense? Será que elas disseram que havia um segredo? Será que o suspense foi justamente quando elas disseram que tinha um segredo, lá no começo do texto? Ou será que elas usaram a repetição da expressão dentro de? Elas ficaram usando dentro de, dentro daquilo, dentro disso, tem isso. Será que foi isso? Ou será que elas fizeram suspense revelando o segredo? Será que o suspense está quando elas revelaram o grande segredo da Casa Amarela? Ou será que, na verdade, elas não criaram suspense algum? O que vocês acham? Bom, de cara a gente já sabe, tinha um suspense sim, elas fizeram suspense e eu já até disse, né, que elas fizeram.
Então, a última opção não é. Elas criaram sim o suspense, então essa última opção não é. Mas o suspense foi quando elas disseram que tinha um segredo? Quando elas disseram que tinha um segredo, aí a gente já criou essa ansiedade, essa vontade de saber que segredo é esse. Será que foi? Ou será que elas ficaram repetindo? Dentro da casa amarela tem um quarto, dentro do quarto tem uma cama, debaixo da cama tem uma mala, dentro da mala tem uma caixa, dentro da caixa tem um livro, dentro do livro tem uma história. Será que esse foi o suspense? Claro que foi, né, gente? Elas ficaram repetindo a expressão dentro da casa, dentro do quarto, dentro da mala, dentro da caixa, dentro do livro. E quanto mais a gente ia entrando, maior ficava o suspense para descobrir qual era o segredo que estava tão escondido. Ele estava escondido dentro de um livro, que estava dentro de uma caixa, que estava dentro de uma mala, que estava debaixo de uma cama, dentro de um quarto, dentro da casa amarela. Estava dentro de muitas coisas, muitos envoltórios ao redor do segredo. E quanto mais ela ia colocando dentro de, maior ficava o suspense dentro da nossa cabecinha, tentando imaginar qual era o segredo, tá? Enfim, passei demais, muito mesmo. Olhem só, como eu tinha dito, nós vamos trabalhar os elementos da narrativa, certo? Esses elementos da narrativa são contemplados na seguinte habilidade: identificar em narrativas lidas tempo, cenário, personagens e suas características físicas e psicológicas, enredo, conflito gerador, clímax, resolução, narrador e a sua perspectiva, se é um narrador em primeira pessoa ou terceira pessoa. Ou a opinião sobre os acontecimentos e personagens, tá? Toda essa habilidade contempla os elementos da narrativa que nós vamos estudar. Inclusive, eu marquei, olha só que tem uma parte que está azul, uma parte que está mais destacada. O tempo, o cenário e as personagens, sendo as suas características físicas e psicológicas, tá? Essa é a habilidade que nós vamos trabalhar. Esse é a parte, elementos da narrativa que nós vamos trabalhar hoje, ok? Nessa primeira aula. Mas essa habilidade nós vamos trabalhar no gênero lenda. Lenda é um gênero que nós não trabalhamos esse ano ainda. Vamos trabalhar agora. Porque nós já estudamos o quê? Vamos lembrar um pouquinho. Nós já estudamos poema, nós já estudamos receita, já estudamos manual de instruções, já estudamos contos, tirinhas, HQs. Só faltava a lenda, não é? Então tá. Esses elementos da narrativa que nós vamos trabalhar hoje dentro das lendas, a gente pode resumir que é o que compõe uma narrativa. Tá, tia, mas o que é mesmo uma narrativa? Narrativa é o quê? Narrativa é aquele tipo de texto onde nós temos um narrador que conta uma história. Dentro dessa história tem os personagens. Já estamos começando a falar dos elementos, os personagens. Esses personagens podem falar ou podem ter as suas falas reproduzidas pelo narrador, ok? Lembram? Discurso direto e discurso indireto? Discurso direto, quando o narrador permite que a personagem fale. E o discurso indireto, quando o narrador fala no lugar da personagem, lembram? Então, isso também faz parte da narrativa. Ok, nós vamos trabalhar os elementos tempo, cenário e as personagens hoje, ok? Que são elementos que compõem uma narrativa, dentro do gênero lenda. Repeti bastante, então deve ter algum significado toda essa repetição que eu fiz. Prestem bem atenção. Vamos ver qual texto eu trouxe hoje. É a lenda da Flor de Natal. Estamos em dezembro, já está se aproximando o Natal, então nada mais natural do que trazer coisas do Natal, ok? Vamos lá, acompanhem a leitura, prestem muita atenção na leitura desse texto, porque eu vou fazer muitas perguntas sobre ele, tá? E ele
mostra bem direitinho todos os elementos da narrativa que eu quero que vocês entendam, que eu quero que vocês se lembrem, porque vocês já aprenderam isso. A gente vai lembrar aquilo que a gente já viu no terceiro ano, no quarto ano, que a gente viu no começo do ano, ok? Então, preste atenção na leitura, tá? Lenda da Flor de Natal. Diz a lenda que uma menina chamada Pepita, sendo pobre, não podia oferecer um presente merecedor ao menino Jesus na missa de Natal. Muito triste, contou o fato ao seu primo Pedro, que ia com ela a caminho da igreja. Este disse-lhe, prestem atenção, este disse-lhe que ela não precisava ficar triste, pois o que mais importa quando oferecemos algo a alguém é o amor com que oferecemos, especialmente aos olhos de Jesus. Pepita resolveu ir recolhendo alguns ramos secos que ia encontrando pelo caminho para lhe oferecer. Tá, vamos entender um pouquinho. Antes de continuar o texto, vamos entender um pouquinho o que foi que aconteceu até aqui. Nós temos a Pepita, que é uma menina pobre, que não podia oferecer um presente ao menino Jesus na missa de Natal, ok? Está na época natalina, tem a missa de Natal e no lugar em que ela vive é uma tradição levar presentes para o menino Jesus nessa missa, ok? E ela não podia oferecer um presente merecedor. Então a gente já pode imaginar, ela contou isso para o primo dela, ela estava triste, porque ela não tinha o que dar, né? Mas então, o primo Pedro dela disse que ela não precisava ficar triste, porque o mais importante quando a gente dá um presente é o amor que acompanha esse presente, é a intenção que acompanha esse presente. Às vezes não é uma coisa muito cara, não é uma coisa de grande valor financeiro, mas a intenção que acompanha é tão grande que esse presente acaba sendo mais importante do que outras coisas que sejam mais caras. Então, olha só o que foi que ele disse. O que mais importa quando oferecemos algo a alguém é o amor com que oferecemos, especialmente aos olhos de Jesus. Ok? Olha como isso é forte, gente. Quando você vai oferecer um presente, talvez aquela pessoa não dê tanto valor para a intenção que você está tendo, que você está demonstrando. Mas isso, no caso de Jesus, no caso de Deus, no caso da entidade divina que você acredita, isso importa muito, porque a sua intenção, que está no seu coração, é visto por Deus. E isso, talvez a pessoa que está recebendo o presente não vá valorizar, mas isso aos olhos de Deus é muito grande, é algo muito especial, tá? Então, na missa de Natal, ela estava triste porque não tinha o que dar, mas o primo dela explicou tudo isso e ela se sentiu mais esperançosa. Ela se sentiu tão esperançosa que ela foi recolhendo ramos secos durante a caminhada. Enquanto ela estava indo para a igreja, ela foi recolhendo esses ramos secos, ok? Entendemos essa parte, eu espero que tenham prestado atenção. Vou fazer pergunta sobre justamente isso que eu expliquei, então acompanhe o raciocínio. Vamos lá, vamos continuar com a leitura. Quando chega à igreja, Pepita olha para os ramos que colheu e começa a chorar, pois ela acha essa oferenda muito pobre. Mesmo assim, decide oferecê-las com todo o seu amor. Entra na igreja e quando deposita os ramos em frente à imagem do menino Jesus, estes adquirem uma cor vermelha brilhante perante o espanto de toda a congregação presente. Este fato foi considerado por todos o milagre daquele Natal. Olha só, gente, ela estava tão triste, ela só tinha ramos secos para dar. Ela estava sentindo algo assim ruim. Ela não estava feliz, ela não estava contente, ela não estava satisfeita. Longe disso.
Mas mesmo assim, com a esperança que ela tinha, ela foi lá, colocou os ramos lá na frente da imagem do menino Jesus. E na hora que ela colocou lá, de repente, os ramos se transformaram em flores. Flores de cor vermelha brilhante. Isso, claro, talvez isso não vá acontecer hoje em dia, né? Não é todo ramo, toda folha seca que está se transformando em flor, né? Mas quando você dá algo com uma boa intenção, quando você acredita naquilo que você está fazendo, quando você faz uma ação, você comete uma ação com boas intenções, uma boa atitude, quando você faz uma boa ação, uma boa atitude, aquilo ali, aos olhos de Deus, aos olhos da entidade divina que você acredita, vai florescer, vai trazer bons frutos. Ou mesmo, assim, as pessoas que estão recebendo, talvez elas não te agradeçam na hora, mas mais para frente, isso vai retornar como boas respostas, como bons frutos da sua boa ação, ok? E olha só, vamos entender aqui um pouquinho a Pepita. A Pepita era uma menina pobre, que não tinha condição, que não tinha como dar um presente bacana, não tinha como dar um grande presente na missa de Natal para o menino Jesus. Mas ela teve fé e ela teve esperança, né? Que foi, como é que a gente pode dizer? Foi estimulada essa fé e essa esperança pelo primo dela, né? Com aquelas palavras bonitas do primeiro parágrafo. E a fé dela, a esperança dela foi bem correspondida. Eram só galhos secos, não tinham grande importância, mas quando ela depositou lá, com todo o amor e toda a esperança que ela tinha no coração, floresceu. Transformou-se em lindas rosas vermelhas. Isso acontece no dia a dia também. Não literalmente, né? Mas no sentido figurado, às vezes aquilo que a gente faz, que a gente acha que não é tão bom, que não é grande coisa, a pessoa que recebe, para ela, é como se fosse uma flor mais linda. Assim, às vezes, quando você escuta alguém, não é nada demais, você está só escutando a pessoa desabafar. Mas para ela, aquele galho seco que você está dando, que é só o seu ouvido, você está alugando seu ouvido para ela, para aquela pessoa é uma linda flor vermelha, uma linda rosa vermelha brilhante na frente dela. E futuramente ela pode te devolver essa flor vermelha, essa rosa vermelha e brilhante quando você precisar, ok? Espero que tenham prestado atenção, porque as perguntas que vêm agora têm muito a ver com tudo isso que eu expliquei. A personalidade da Pepita, pobre, humilde, mas com muita esperança e muita fé. O primo dela, Pedro, que não aparenta, mas pode ser que ele tenha um pouquinho mais de condição, né? Porque ele não estava triste, ele não estava preocupado com o presente, então pode ser que ele tivesse um presente bacana para dar na missa de Natal, né? A congregação, olha só a reação. Estes adquirem uma cor vermelha brilhante perante o espanto de toda a congregação. Ou seja, a congregação ficou surpresa, não foi? Quando teve aquelas lindas flores, eles nem estavam esperando. Enfim, vamos ver se vocês realmente prestaram atenção no texto, tá? Primeira questão. Em quais cenários acontece a narrativa? Lembram da habilidade? Nós vamos trabalhar os elementos da narrativa. Os elementos que vamos trabalhar é o tempo, o cenário e as personagens. Então, o cenário. Em relação ao cenário, quais são os cenários em que acontecem a narrativa? É na casa da menina, da Pepita, e no caminho para a igreja? É na casa da menina e na casa do primo dela? Ou é na igreja e na casa do primo? Ou talvez seja no caminho para a igreja e na igreja. Observem que a história começa em um lugar, inclusive é falado no texto. E vocês prestaram atenção, não foi? Começa em um lugar e no final, quando as flores
aparecem bem vermelhas e brilhantes, elas já estão em outro lugar. Que lugares são esses? É na casa da menina e na casa do menino, do primo dela? Ou é na casa da menina e no caminho para a igreja? Ou talvez na igreja e na casa do primo dela? Ou será que é no caminho para a igreja e na igreja? O que vocês acham? Já responderam, não já? Já sabem a resposta, não sabem? Tenho certeza que vocês sabem. É no caminho para a igreja e na igreja. Tanto que durante o caminho, ela foi recolhendo esses galhos secos. Foi recolhendo, recolhendo, recolhendo. E quando chegou na igreja, depositou lá na frente da imagem e os galhos floresceram e se transformaram em lindas rosas vermelhas brilhantes. Ok? O cenário é o lugar onde a história acontece. Nessa lenda, nessa história que eu trouxe, o cenário ele foi dividido em dois ambientes. O caminho para a igreja e a igreja, tá? Existem outras, cada história tem o seu ambiente, ok? Aqui foram dois. Vamos em frente. Segunda questão. O texto não apresenta um tempo determinado de acontecimento da história. Ou seja, ele não diz que aconteceu de manhã, à tarde ou à noite. Ele não diz que durou um dia, que durou algumas horas, que durou alguns minutos. Não fala, não menciona. Mas é possível perceber que a narrativa durou alguns minutos, talvez uma hora. Que trecho nos justifica essa conclusão? A gente consegue perceber um certo tempo de duração, né? A gente consegue perceber que durou algum tempo. Não foram dias, não foi um ano inteiro, não foram muitas horas. Foram alguns minutos, talvez uma hora. Talvez assim, 1h30 no máximo, tá? Existe um trecho do texto da história que nos justifica essa conclusão. E eu quero que vocês analisem junto comigo para ver que trecho é esse. Será que foi o trecho "Diz a lenda que uma menina chamada Pepita"? Será que é nesse trecho que a gente consegue perceber a duração da história? Ou será que é "Pepita resolveu ir recolhendo alguns ramos secos que ia encontrando pelo caminho para lhe oferecer ao chegar à igreja"? Será? Entra na igreja e quando deposita os ramos em frente à imagem do menino Jesus... Será? Ou será que é "Este fato foi considerado por todos o milagre daquele Natal"? Que trecho desse nos mostra, nos faz pensar, concluir que duraram alguns minutos? Será que é quando ela chega à igreja? Ou será que é quando ela está caminhando, recolhendo os galhos secos para colocar, para oferecer de presente na igreja? Ou será que é quando todo mundo fica espantado, surpreso pelo milagre? Vocês já sabem, não sabem? Eu sei que vocês sabem. É o segundo trecho. Se ela vai recolhendo, é porque ela está caminhando. Ela não vai passar horas e dias caminhando. Alguns minutos da casa dela ou da casa do primo até a igreja. Alguns minutinhos. Vamos lá. Considerando a descrição e as qualidades que foram atribuídas à Pepita, qual das figuras abaixo melhor representa essa personagem? Eu falei bastante da Pepita. Eu falei que ela é pobre, que ela é humilde, que ela não tinha condição de dar um presente. Qual dessas 4 personagens melhor representa a Pepita? Será que é a primeira? Ou talvez a segunda? Será que é a terceira? Ou talvez a quarta? Eu sei que você já tem mais ou menos a noção. Qual delas é? Vocês já sabem, não sabem? Logicamente é essa. Essa é a personagem que é a imagem, a figura que melhor representa uma menina pobre, mas que tem esperança, que naquele momento que não tinha o presente, ela estava triste. Ela estava muito triste, mas quando o primo dela falou, ela se encheu de esperança, de fé e colocou o amor dela todinho naqueles galhos secos, que se transformaram numa linda flor, não foi? Então, as outras não tinham nada a ver, né, gente? Convenhamos, né? Uma moça de classe alta, uma princesa e uma moça bem estudiosa.
Nada a ver. Enfim. E mais uma perguntinha. Quando deposita os ramos em frente da imagem do menino Jesus, estes adquirem uma cor vermelha brilhante. Qual das emoções abaixo melhor qualifica a reação de todos nesse momento da narrativa? Quando aqueles galhos secos, feios, se transformam em lindas rosas vermelhas, qual é? O que as pessoas sentem? Como é que todo mundo fica? Eles ficam alegres, tristes, surpresos ou com raiva? Essa pergunta eu já respondi, né, gente? Surpresa. Eles sentem uma grande surpresa. E para terminar, última questão, já quase vocês viram a resposta. No trecho, Pepita olha para os ramos que colheu e começa a chorar. Ela chegou lá na igreja com aqueles ramos, galhos secos. Ela começou a chorar. O que foi que ela sentiu? Ela sentiu uma tranquilidade? Ela sentiu vergonha, raiva ou surpresa? Vamos pensar, pela personalidade dela, pela forma como a gente imaginou ela, o que será que ela sentiu? Ela sentiu vergonha, porque aquele presente ela não considerava digno o suficiente para entregar ao menino Jesus na missa de Natal. Então, porque esse não é exatamente um presente que se dá, é como se o Natal fosse o aniversário do menino Jesus. A gente não dá galhos secos de presente de aniversário, não é? Então ela se sentiu envergonhada. Isso tem muito a ver com a personalidade dela. Não é verdade? Não é mesmo? Então, nós vimos o quê? Uma narrativa é um texto que é contado por um narrador. Bacana. Nós vimos o cenário, que cenário é o lugar, é o ambiente onde a história acontece. O tempo, ele pode ser a duração da narrativa, né? Quanto a história durou, ou pode ser o dia que aconteceu, quando isso é colocado no texto, na narrativa. E as personagens, cada uma tem a sua personalidade. E sua personalidade é marcada pelas suas atitudes e pelas características que são dadas a ela durante a narrativa, certo? O narrador é o responsável por fazer isso, ok? Eu acredito que todos entenderam. Bem, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje sobre os elementos da narrativa. Eu sou a professora Aila, de Língua Portuguesa do 5º ano. Foi um prazer estar com vocês. Até mais tarde, continuem comigo. Bem, meus amores, olá de novo. Eu sou a professora Aila e nós vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Na primeira aula, nós falamos sobre elementos da narrativa, que são os elementos que compõem uma narrativa. O nome já diz, né? Agora, nós vamos falar sobre os momentos da narrativa. Os momentos da narrativa é a sequência de eventos que acontece na história, que é a própria história, tá bom? São os acontecimentos da história, ok? São as ações das personagens, o que acontece com elas. Enfim, a gente vai trabalhar bastante isso hoje. Mas antes, eu trouxe um texto muito bacaninha, que eu gostei demais, para a gente fazer uma leitura. Até o título já é fofo, minha gente. A Flor Amarelinha, da Cecília Correia. O título já é fofinho, imaginem o texto. Esse texto foi retirado da internet, tá? No finalzinho tem a fonte dele e ele foi modificado. Ou seja, para a nossa aula, eu peguei o texto, eu mudei uma coisinha aqui, uma coisinha ali para o nosso fim didático, tá? Para os fins da aula, ok? Então, se vocês forem atrás do texto, vocês vão ver que tem algumas pequenas mudanças, ok? Então tá. A Flor Amarelinha. Acompanhem a leitura. Essa história é muito fofinha, vocês vão adorar, do jeito que eu adorei. A Flor Amarelinha. A Flor Amarelinha nasceu num pinhal, no meio do musgo verde e pinhões caídos lá de cima. A Flor Amarelinha, que era presa à terra,
não podia andar por todos os lados como o vento, ver todas as coisas, passar dos jardins para o mar e do mar para o pinhal. Ela passava a vida ali, entre os pinheiros, sempre à espera que o vento viesse contar histórias dos sítios por onde passava. Olha que triste, gente. A flor amarelinha, ela tá presa no chão. Ela nasceu no meio do musgo verde, num pinhal, ou seja, numa floresta de pinheiros. Isso. Ela tá lá, no chão, sem poder se mexer. Ela fica só vendo as pinhas caindo das árvores. Ela fica vendo as nuvens passando de um lado para o outro, as folhas se balançando, a chuva caindo e esperando o vento. O vento que vem sempre contar todas as aventuras que ele viu, que ele viveu, as aventuras que ele teve e as coisas que ele viu dos lugares por onde ele passou. Ele passa por todos os lugares que ele quer. Ele vai dos jardins para o mar, do mar para o pinhal. E tudo que ele vê, ele passa perto da florzinha, da flor amarelinha e conta as histórias para ela. Como será que ela tá, gente? Vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Ela tá lá, paradinha no canto dela. Será que ela tá feliz? Acho que não, né? Tanto que ela fica sempre esperando o vento passar e contar as histórias. Só que o vento sempre passa e sempre conta as histórias para ela, não é? Uma noite, o vento lhe prometeu. Ele fez uma promessa para essa flor amarelinha. Que promessa será essa? Vamos pensar, o que será que ele prometeu? Será que ele prometeu que ia trazer um jardim para ela? Ou será que ele prometeu que ia trazer um pouquinho da areia da praia? Será que foi isso? Será que ele prometeu trazer uma foto do mar para ela? Será que foi isso? O que vocês imaginam? O que vocês pensam? Vamos ver qual foi a promessa do vento? Mas antes de ver a promessa dele, prestem muita atenção em uma coisinha, em um pequeno detalhe desse texto. A flor amarelinha está presa à terra. Ela não pode andar por todos os lados como o vento. Ou seja, ela está ali presa e o vento pode andar de um lado para o outro. Ela passa a vida ali entre os pinheiros, sempre à espera que o vento viesse contar histórias dos sítios por onde passava. Sítio, nesse caso, não é que ele vai para o sítio do Bosco, o sítio Canto do Juriti, o sítio da Alegria, o sítio Tô de Boa. Não. Sítio tem o significado de lugares, ok? Nesse contexto, sítio significa os locais, os lugares por onde ele passou, tá bom? Então, a flor amarelinha sempre esperava que ele viesse e ele sempre vinha e contava histórias e em uma determinada data, em uma determinada noite, o vento lhe fez uma promessa. Nós já temos muitas informações aqui. A flor é uma flor que está meio triste, ela é meio tristonha porque ela não pode sair do lugar. O vento acaba sendo um amigo para ela, porque ele vai e volta, mas sempre para ali um pouquinho para conversar com ela e para contar as histórias que ele viu, que ele testemunhou, que ele viu, que ele viveu para ela. E em uma determinada noite ele fez uma promessa. Nós já sabemos o cenário, nós já sabemos que é em um pinhal, nós já sabemos que essa história acontece à noite. Não apenas uma noite, mas tem a duração de dias e noites. Não sabemos quantos ainda, né? Talvez a gente descubra daqui para o final da história. Talvez não. Mas nós já sabemos que o cenário é um pinhal, as personagens são uma flor amarelinha meio tristonha, um vento que pode andar para qualquer lugar, muito bacana porque ajuda a flor. E já sabemos que o texto dura dias e noites, ok?
Vários, né? Porque ela está sempre ali e ele sempre vai e volta contando as histórias dele. E em uma determinada noite ele fez uma promessa. Vamos descobrir que promessa foi essa? Vamos saber? Será que é a foto da praia? Eu acho que ele prometeu trazer um pouquinho da areia da praia. O que vocês acham? Depois vocês contam para a professora de vocês o que vocês achavam que era a promessa, tá bom? Vamos ver qual foi a promessa que ele fez. Deixe estar. Tu ainda hás de conhecer o mar e a praia. Olha que promessa forte que ele fez. Deixe estar. Tu ainda hás de conhecer o mar e a praia. Como será que ela vai conhecer o mar e a praia se ela está ali parada no pinhal? Será que o vento é louco? Acho que foi isso que ela pensou, né? Enfim, vamos continuar com a leitura. A flor amarelinha não acreditou. Acabou envelhecendo. Não porque ela não acreditou, mas porque tudo que nasce acaba envelhecendo. Ok? Lógico, né? Tudo que nasce, vive e depois de um tempo morre. Então, ela acabou envelhecendo. Normal. Então, o vento pegou as sementinhas já secas e levou-as no seu sopro até perto da praia e pô-las num bocadinho de terra fofa. As sementinhas ficaram ali dias e dias, a secarem cada vez mais. Um dia, apareceu no céu uma nuvem enorme, cinzenta e redonda, muito redonda. Começou a chover. A chuva entrou na terra, regou-a e as sementinhas começaram a abrir no meio da terra molhada. Olha só, gente. Vamos entender isso. Primeiro, o vento prometeu que um dia, olha a promessa, deixe estar, tu ainda hás de conhecer o mar e a praia. Essa foi a promessa que o vento fez para a flor amarelinha. A flor amarelinha não acreditou, lógico, mas também, como é que o vento poderia levar aquela flor que estava plantada no pinhal para a praia? Isso não tem lógica. Ela acabou envelhecendo e acabou murchando, não foi? Então, o vento pegou as sementinhas daquela flor amarelinha que já estavam secas e foi soprando aquelas sementinhas, levou-as no sopro até perto da praia. Não foi exatamente na praia, mas foi perto. E deixou num bocadinho de terra fofa. Ele não podia levar para a praia, né? Porque na praia o mar ia acabar levando as sementinhas embora. Aí a flor amarelinha não ia conhecer o mar e a praia, ela ia ser levada pelo mar da praia, né? Então, ele deixou as sementinhas numa terrinha fofa, num bocadinho de terra, num certo lugarzinho lá, né? Que tinha uma terra que ela pudesse ficar. As sementinhas ficaram naquela terrazinha. E aí veio uma nuvem enorme, cinzenta e muito redonda. Uma nuvem de chuva. E então começou a chover. Ou seja, o vento colocou a sementinha ali, passaram-se dias e dias, as sementes secaram e acabaram entrando terra dentro. Veio a nuvem, se precipitou e choveu. Quando a nuvem precipita, significa que vai chover. Choveu. A água entrou na terra e regou as sementinhas. As sementinhas, então, que já estavam secas já há dias e dias, começaram a abrir na terra molhada. O que será que vai acontecer agora? O que será que vai acontecer? Nós já sabemos que o vento fez alguma coisa com aquela flor e que existe uma possibilidade real de que a flor amarelinha realmente conheça a praia. Eu já consigo imaginar como. Vocês estão imaginando também? Vocês já estão, assim, imaginando como é que é o final da história? Eu sei que vocês estão imaginando, porque vocês são muito inteligentes, vocês são muito top. Vamos ver se o que nós estamos imaginando realmente vai acontecer. Vamos lá. Já sabemos que a sementinha ficou ali. Uma coisa importante. As sementinhas ficaram ali dias e dias. Olha a duração da história aparecendo aqui. Eu já tinha dito. Dias e noites. Dias e dias.
Entre o dia e um dia tem uma noite. Então, são dias e noites. A duração, dias e noites. Enfim, vamos ver como termina a história. Um dia, apareceu um botãozinho de flor, que foi abrindo até surgir a flor amarelinha. E ela então viu o mar, as ondas, a praia. Gostou de tudo, dos meninos que brincavam na areia e dos barcos que passavam ao longe. Ela finalmente tinha conhecido a praia e o mar, do jeito que o vento havia prometido. À noite, veio o vento e disse: lembras-te de que eu te prometi que havias de conhecer o mar? Ele prometeu e ele cumpriu, não foi? A flor amarelinha agradeceu-lhe muito e viveu muitos dias satisfeita por estar perto do mar. Olha só, o vento realmente cumpriu a promessa dele. Ele levou a flor amarelinha para conhecer o mar e a praia. Não do jeito que ela imaginava, né? Porque não tinha a menor condição do vento tirar a flor daquele lugar em que ela estava plantada e levá-la ainda viva para conhecer o mar, para conhecer a praia. Mas ele pegou as sementinhas porque ele já sabia que daquela sementinha nasceria uma nova flor amarela, uma nova flor amarelinha. E essa nova flor amarelinha já poderia nascer de frente para a praia e o mar. Então, ele realmente cumpriu a promessa dele. E ela viu que era possível e ficou muito feliz. Olha como termina. A flor amarelinha agradeceu-lhe muito e viveu muitos dias satisfeita. Satisfeita também pode significar feliz, ok? Por estar perto do mar, que era o que ela sempre quis. Era o que ela queria, conhecer o mar, conhecer a praia, ver gente, enfim. Vamos lá, vamos ver se vocês realmente prestaram atenção. Observando as atitudes do vento em relação à flor amarelinha, que característica poderíamos atribuir a ele? Essa resposta eu dei. Se prestar atenção, vocês com certeza vão saber responder. A característica mais apropriada para o vento seria invejoso, enrolador, amigo ou brincalhão? Essa eu respondi, gente. Ele estava agindo como um amigo para a flor. Porque quando ela estava lá no pinhal, ele vinha, falava as histórias e contava o que ele via e fazia a vida dela um pouco mais alegre. Trazia um pouco mais de alegria para os dias dela. E fez uma promessa, que ela iria conhecer o mar, iria conhecer a praia. E cumpriu a promessa, coisa de amigo. Segunda, em que cenário aconteceu a maior parte da história? A história aconteceu em 2 cenários, certo? Um no começo e um no final, não foi? Mas em qual deles a história aconteceu mais? Em qual deles aconteceu a maior parte da história? Foi na praia, no pinhal, no mar ou no jardim? Vocês lembram que eu falei disso, não lembram? Bem lá no começo que eu disse que a gente já tinha um cenário, já tinha um tempo, já tinha os personagens, não foi? Então, a maior parte da história aconteceu no pinhal. Só depois que a florzinha envelheceu, que vieram as sementinhas, foi que a história passou para acontecer na praia. Mas a parte da praia já foi o final da história, né? E terceira, por que a flor amarelinha não acreditou na promessa que o vento fez? Aquela promessa que eu falei que era muito difícil dele cumprir. Ela não acreditou. Por quê? Porque ela não conseguia imaginar como ele poderia levá-la para ver o mar e a praia. Porque ela pensou que ele estava só brincando. Porque ela não tinha tanta confiança nele assim. Ou porque, na verdade, ela acreditou sim. A gente aqui não está entendendo nada. O que vocês acham? De cara, a última opção não é. Porque ela não acreditou. Nem a gente acreditou. Como é que ela ia acreditar, né? Então, por que ela não acreditou? Porque ela não conseguia imaginar como ele poderia levá-la para ver o mar e a praia. Nós também duvidamos como o vento levaria uma flor para visitar a praia, não é?
Então, totalmente compreensível ela também não acreditar. Mas depois ela viu, nós também vimos que ele cumpriu a promessa. Mas vamos lá. Hoje, agora, nessa aula de agora, nós vamos continuar a falar dos elementos da narrativa. Só que agora, de um outro jeito. É a mesma habilidade de antes, tá? Identificar em narrativas lidas, tempo, cenário, personagens e suas características físicas e psicológicas, enredo, conflito gerador, clímax, resolução e o narrador. A sua perspectiva, primeira ou terceira pessoa, tá? E ou opinião sobre os acontecimentos e personagens. Nós vamos trabalhar essa habilidade, é a mesma habilidade da aula anterior, só que nós vamos focar em outra parte da habilidade. Antes, nós trabalhamos mesmo com mais foco cenário, tempo e personagens. Agora, nós vamos trabalhar o enredo. O enredo é a história propriamente dita. É a sequência de acontecimentos que compõe a narrativa, tá? Que é a própria narrativa, é a própria história, são os momentos da história. Nesse enredo, nós temos o conflito gerador, o clímax e a resolução. Isso tudo contado pelo narrador, que pode se apresentar em primeira ou terceira pessoa, ok? Essa habilidade nós vamos trabalhar no gênero lenda, que é o gênero textual dessa semana. Como o nosso gênero é lenda, eu trouxe outra lenda para a gente ver, para a gente ler, tá? É a lenda da Rosa de Natal. É diferente. Aquela era a lenda da Flor de Natal. Essa é a lenda da Rosa de Natal. É totalmente diferente. Também foi retirada de um site. A fonte vem no próximo slide. E aí, se vocês forem acessar o site, vocês vão ver que tem algumas pequenas diferenças, porque também foi modificado para fins didáticos, tá? Mas vamos lá para a leitura. Na noite em que o menino Jesus nasceu, uma pequena pastora, que no monte guardava o seu rebanho, viu passar alguns pastores e 3 reis magos, que se dirigiam para o estábulo onde Jesus estava, junto de Maria e José. Os pastores levavam presentes e os 3 reis magos levavam ricas ofertas de ouro, incenso e mirra. Essa parte nós já conhecemos, não é? Todo ano nós vemos nos textos, nos filmes, nas apresentações teatrais. Os 3 reis magos levaram ouro, incenso e mirra. Os pastores também levaram presentes. E tinha essa pequena pastora que não tinha presente para ele. Tadinha, né? Vamos ver o que acontece. A pastora ficou muito triste, pois não tinha nada para oferecer ao menino Jesus, e começou a chorar. Um anjo que por ali passava, ao ver tamanha tristeza, passou junto da menina e quando as suas lágrimas caíram na terra que estava gelada, transformou-as em lindas rosas brancas, que a menina, com o coração carregado de felicidade, rapidamente apanhou e levou como oferta ao menino Jesus. Olha que lindo, gente! A pequena pastora estava toda tristonha porque não tinha presente para o menino Jesus. Então ela começou a chorar. O anjinho passou perto dela e, vendo a tristeza dela e a vontade que ela tinha de dar um presente, ele transformou aquelas lágrimas que caíam na terra gelada em lindas rosas brancas para ela poder dar de presente. Isso é muito lindo, gente. Então, essa também é uma lenda de Natal, assim como a da aula anterior. Fala sobre flores, mas são lendas diferentes, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui é que nós temos o cenário. O cenário é um monte, o monte onde a pastora guardava o seu rebanho, aqui, ó. Na noite que o menino Jesus nasceu, uma pequena pastora que no monte guardava o seu rebanho, viu passar alguns pastores, ou seja, ela estava nesse monte, guardando o rebanho dela. Esse é o nosso cenário, tá? Nós também temos já o tempo, e esse está bem marcado, ó. Na noite em que o menino Jesus nasceu. Essa narrativa, essa lenda
aconteceu na noite em que o menino Jesus nasceu. Esse é o tempo da história, tá bom? E a personagem, que é a pequena pastora e o anjo. Então, vamos lá. Vamos trabalhar a habilidade de hoje. Agora, nós já temos o cenário, já temos a personagem, as personagens, já temos o tempo, mas nós vamos trabalhar mesmo os momentos da narrativa, tá bom? Vamos trabalhar. Primeira questão. Agora que conhecemos a lenda da Rosa de Natal, como podemos caracterizar um narrador que nos contou essa história? Tinha um narrador contando a história, não tinha? Tinha. Como é que era esse narrador? Ele estava em primeira pessoa, ele estava em terceira pessoa, ele estava participando da história ou ele não estava participando da história? Vamos ver qual é a opção, qual é a alternativa que melhor caracteriza o narrador daquela lenda. Ele é um narrador personagem, mas não participa da história. É um narrador observador, mas participa da história. É um narrador personagem e participa da história. Ou é um narrador observador e não participa da história? O que vocês acham? A primeira opção não é. Porque quando o narrador é personagem, ele obrigatoriamente participa da história, porque ele é um personagem da história. A segunda alternativa também não é. Porque se o narrador é observador, ele só observou a história, ele só conhece a história, ele não estava lá participando da história. Então não é. Não é nem a primeira e nem a segunda. Só pode ser a terceira ou a quarta. Era um narrador personagem ou era um narrador observador? O que vocês acham? Eu sei que vocês já sabem a resposta. Vamos ver? Ele era um narrador observador. Ele não participou da história. Era um narrador que estava apenas contando, relatando a narrativa. Ele, por ser observador, a perspectiva dele é a terceira pessoa, porque ele só observou, ok? Ele não participou, ele não estava lá. Não era o eu dele que estava na história, ok? Por isso, ele é um narrador em terceira pessoa. Segunda questão. O trecho que mostra o conflito gerador da narrativa. Teve um conflito ali, teve uma complicação. Nós tivemos a situação inicial, que é quando a pastora, quando o menino Jesus nasce, né, e os pastores, os 3 reis magos, vão caminhando para entregar os seus presentes. Mas qual foi o conflito gerador dessa narrativa? Será que foi na noite que o menino Jesus nasceu? O nascimento dele é o conflito gerador? Será que foi quando a pastora ficou triste, pois não tinha nada para oferecer ao menino Jesus? Será que foi rapidamente apanhou e levou como oferta ao menino Jesus? Ou será que foi quando as suas lágrimas caíram na terra gelada, transformou-as em lindas rosas brancas? Que trecho nos mostra, nos traz o conflito gerador dessa narrativa? O que vocês acham? Será que foi o nascimento de Jesus? Ou será que foi a transformação das lágrimas em flores, em rosas? Ou será que foi quando ela levou essas rosas para o menino Jesus? Ou talvez quando ela ficou triste porque não tinha nada a oferecer para ele? Vocês já sabem, não sabem? Claro, foi quando ela ficou triste porque ela não tinha nada para oferecer para ele. E isso gerou e essa foi a complicação que teve na história, ok? Terceira questão, o trecho. Quando as suas lágrimas caíram na terra gelada, transformou-as em lindas rosas brancas. Olha só, ela estava chorando. Ai, ela estava tão triste, estava chorando, porque não tinha presente para dar ao menino Jesus. Aí veio o anjo e transformou as lágrimas dela em flores, em rosas brancas, em lindas rosas brancas na terra. Esse trecho revela o ponto mais intenso da lenda, é quando a nossa tensão aumenta. Porque ela está chorando, é o ponto alto, ela está chorando de tristeza, ela está tão triste que ela está chorando e vem o anjo e vê a tristeza dela. Como é que nós chamamos esse momento mais intenso? Como é que a gente chama aquele momento de maior tensão
na história? É a situação inicial? É o clímax? A complicação? Ou o desfecho? Eu sei que vocês sabem, gente. É o clímax. Opa! É o clímax. Aquele momento mais intenso da história. Aquele momento que a gente que a nossa adrenalina sobe, que a gente mais se interessa e mais fica curioso para saber o que vai acontecer no final da história. É o clímax, tá? Quarta questão. Lembre-se do conflito gerador, que foi quando ela ficou triste, né? Porque ela não tinha presente para dar para ele. Ela viu todo mundo passando com presente e ela não tinha, né? Esse foi o conflito gerador. Marque a alternativa que mostra como ele foi resolvido. Nós tivemos essa complicação. Ela não tinha presente para dar. Aí veio o clímax. O anjo viu a angústia dela, ela estava chorando, chorando tanto que as lágrimas estavam caindo na terra gelada. O anjo veio e transformou aquelas lágrimas que caíam em rosas brancas. Esse foi o nosso clímax. Agora eu quero que vocês percebam como é que o conflito gerador foi resolvido, qual foi o desfecho da história. Foi quando o anjo transformou as lágrimas da menina em presentes? Foi quando a menina colheu as flores que estavam do outro lado do pasto e levou para o menino Jesus? Ou foi quando o menino Jesus foi até a menina e a confortou? Ou será que foi quando a menina colheu as flores que surgiram quando o anjo transformou suas lágrimas e levou-as para o menino Jesus? O que vocês acham? Qual foi o desfecho da história? Gente, o anjo não transformou as lágrimas dela em presentes, então não pode ser a primeira opção. E ela nem teve tempo de ir até o outro lado do monte, do pasto em que ela estava, para colher flores. Ela estava muito triste, ela estava chorando, ela não tinha ânimo. E o menino Jesus também não foi até ela, né? Logicamente, foi quando a menina colheu as flores e levou para o menino Jesus. Eu sei que vocês já sabiam disso, né? Tá. Nós vimos muitas coisas hoje. Mas resumindo, tá bom? Os textos narrativos possuem elementos próprios que colaboram para a compreensão da história. Os indicativos de tempo ou duração da história, o cenário, o narrador e sua perspectiva. O narrador pode estar em primeira pessoa ou terceira pessoa. Primeira pessoa é quando o narrador participa da história, ele é uma personagem da história. E terceira pessoa é quando ele é um observador, ele só conta a história, porque ele só sabe da história, ele não estava lá vivendo a história. E o enredo, que também é um elemento da narrativa, é a sequência de acontecimentos que forma a narrativa propriamente dita. E ele é dividido em partes. Situação inicial, conflito gerador ou complicação. Alguns podem ter aprendido conflito e outros podem ter aprendido complicação. O clímax e o desfecho ou resolução, ok? Bem, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje sobre os elementos da narrativa. Eu sou a professora Ilha de Língua Portuguesa do 5º ano. Foi um prazer estar com vocês. Até mais tarde, continuem comigo.